Que você abrisse a sua Bíblia no livro de Oséias, Oséias capítulo 11, quando é revelado aqui o amor de Deus. Mais uma vez, em uma passagem, Deus fala do seu amor, daquilo que Ele sente pelo seu povo, daquilo que Ele sente por nós. Amém? Oséias capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Todos encontraram? Amém? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Aleluia. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Bem, eu vejo o amor de Deus da seguinte forma. Eu imagino esse copo aqui, cheio d'água, como se nós tentarmos colocar dentro de um copo tão pequeno. Imagine você tentar colocar dentro desse copo toda a água que existe no mar. Seria possível? Não seria possível. Assim seria na nossa mente, no nosso entendimento, nós queremos entender o amor de Deus. Não caberia, não entraria, não encaixaria. É muito grande esse amor para nós entendermos. É muito grande. Mas se nós entendermos um pouquinho, só um pouquinho desse amor, já é o suficiente. Amém? Essa noite eu quero assim tentar transmitir esse amor. Vou tentar. Talvez eu não consiga, porque, como nós falamos, é muito difícil, até mesmo compreender a plenitude desse amor. Amém? Nessa passagem nós lemos Oséias sendo usado por Deus, e eu vejo ali o apelo de um pai. O apelo de um pai para com os seus filhos. Um apelo desesperado para que haja a retribuição de um amor. Deus, desde o início, sempre derramou desse amor sobre os seus filhos. Mas é notório na palavra dele que nunca houve a retribuição. E eu vejo esse apelo ali, o desespero. Vamos colocar essa palavra que até Deus desesperado, né? É complicado de a gente colocar dessa forma, mas só para ilustrar. Deus, ele demonstrando o seu sentimento ali de frustração por não ver o povo, seus filhos, retribuindo esse amor. Amém? Essa mensagem hoje está no livro de Oséias. E para quem não sabe, Oséias, o significado da palavra Oséias significa salvação. Do hebraico, traduzindo, Oséias é salvação. Se você pegar essa palavra e for trazer para o grego, significa, é o mesmo radical, é a mesma raiz da palavra Jesus. Isso não é uma coincidência. Eu quero que essa noite, sempre que você ouvir a palavra Oséias, você na sua mente, você visualize a pessoa de Jesus. Amém? Para que você possa compreender melhor aquilo que nós vamos estar falando. Sempre que Oséias falava, eu sou Oséias, entenda no seu coração como Jesus dizendo, eu sou Jesus. Amém? Oséias tinha por volta de 30 anos de idade, quando Deus falou com ele acerca de algo. Algo que foi tão escandaloso, tão forte, que alguns historiadores, alguns teólogos dizem que o livro de Oséias é uma ficção, é um livro que conta uma história fictícia, porque aquilo que Deus pede para Oséias é algo tão forte, é algo tão escandaloso, se você for olhar pelo lado humano, que por isso alguns teólogos defendem isso. Mas eu creio que essa história aconteceu. E houve um propósito para que Deus fizesse aquele pedido a Oséias. 30 anos Oséias tinha. Exatamente a idade que Jesus tinha quando começou o seu ministério. 30 anos. Você pode parar a pensar por coincidências. Será que são coincidências? Oséias é chamado por Deus e Deus fala com Oséias a seguinte mensagem. Oséias, eu quero que você se case com uma prostituta.
levanta-te, toma uma prostituta, toma essa mulher como tua esposa, dá o teu nome para ela, dá a sua identidade para ela, porque quando o homem se casa com uma mulher, o seu nome está presente na vida dessa mulher. Toma essa mulher, veste ela de branco, traga ela para o seu convívio, a faça esposa, uma prostituta. Seria mais ou menos a mesma coisa que Deus chegar hoje, por exemplo, com o pastor Valdemir. Vamos supor que o pastor Valdemir fosse um homem solteiro, só para ilustrar. Pastor Valdemir, você vai se casar com uma prostituta. Você vai sair daqui e vai buscar uma prostituta ali no prostíbulo e vai casar-se com ela. O que seria que a igreja pensaria disso? Seria motivo de escândalo, talvez. Amém? A Bíblia diz, não vos coloqueis em julgo desigual. É o que a Bíblia diz. Mas uma vez que Deus manda, é outra história. É outra história. Há um propósito para isso. E é esse propósito que nós temos que conhecer para as nossas vidas. Há muitos jovens, homens e mulheres, se colocando em julgo desigual quando Deus não mandou. Isso é uma mensagem para jovens. Se Deus não falar contigo, para que haja esse julgo desigual na sua vida, não creia que vem de Deus. Não creia. Porque Deus fala em sua palavra, não vos coloqueis em julgo desigual. Mas Deus pode trazer este julgo desigual. E quando Ele traz esse julgo desigual, existe um propósito para isso. Foi o que exatamente aconteceu com o profeta. Deus chega para esse profeta e disse, casa-se com aquela prostituta. Oséias, nós entendemos como sendo a pessoa de Jesus. Eu imagino, vamos, antes de enxergar a pessoa de Jesus, eu imagino, aqui na minha imaginação, um pouco fértil, imagino Oséias chegando em sua casa e anunciando o seu casamento. Você imagine? Papai, mamãe, se eu tiver um filho de 15 anos e disser que vai casar, para mim já é motivo de escândalo. 15 anos é muito novo. Mas Oséias tinha 30, né? Então era motivo de festa em sua casa, ele se casar. Imagina ele chegando na sua casa dizendo, papai, mamãe, eu vou me casar. Os seus pais olham para ele e dizem assim, com quem? Aí, aquele receio de falar. O pai logo pensa, será que é com a levita da igreja? Será que é com aquela que estudou medicina, né? Sempre pensa uma coisa boa. Será que é com aquela missionária? Aí Oséias responde, não papai, é com uma prostituta. É com uma prostituta que eu vou me casar. O que será que foram as palavras dos pais de Oséias? Vamos colocar dessa maneira assim, só pra gente entender. Você ficou maluco? Você ficou louco? Eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja. Jesus deixou o seu reino. Jesus deixou a sua glória. Jesus deixou o seu lugar de honra. Desceu a um prostíbulo chamado mundo. A verdade é essa. Desceu a um prostíbulo chamado mundo e resgatou eu e você, prostituto e prostituta. Por isso eu digo que Oséias tem a pessoa de Jesus. O que na verdade Jesus fez foi exatamente isso. Deixou a sua glória, deixou a sua honra, desceu a esse prostíbulo aqui e nos fez esposo. Tanto você rapaz, quanto você moça, quanto você senhora, quanto você senhor, te fez esposa. Te deu uma identidade, o nome dele. Pois a Bíblia diz, ao meu povo que é chamado pelo meu nome. Ele te deu uma identidade. Ele te vestiu de branco, te trouxe para a igreja, te deu honra. Foi isso que Jesus fez. Como Oséias fez com aquela prostituta. Da mesma forma.